Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu comento o primeiro ensaio deste livro do Florestan Fernandes, Poder e Contrapoder na América Latina. O primeiro ensaio se intitula Notas sobre o Fascismo na América Latina. Esse texto foi apresentado nos Estados Unidos em 1971 e depois foi transformado e editado em 81, ou seja, 10 anos depois. Essa versão que eu estou utilizando é uma reimpressão da expressão popular deste ano 2021. Nesse texto, o Florestan abre a discussão dizendo que o problema, o fascismo na América Latina, ele tem características próprias que não se confundem com as heranças nazistas ou o fascismo italiano e não se confundem também com outras táticas utilizadas em países diferentes. Então ele vai começar dizendo que os pilares desse fascismo latino-americano, ele contém três elementos, três vértices que se articulam. A importância da burguesia nacional, esses trânsitos da burguesia nacional, combinada a um Estado forte para os interesses próprios e não por interesse popular, e também essa pressão externa que vem representada pelas multinacionais. Florestan observa que, diferentemente dos regimes totalitários europeus, o fascismo latino-americano ele não dependia, pelo menos na época que ele escreveu o ensaio, não dependia da mobilização das massas, ou seja, era um movimento muito mais interno, decidido na cúpula do governo e a partir dessa articulação do governo com a burguesia nacional e também com os interesses estrangeiros. Ele também critica como um manifesto, digamos, de um sintoma desse fascismo, essa defesa forte, entre aspas, da democracia. Para ele, essa intransigência democrática não difere muito de um fascismo, o que é muito interessante pensarmos. No Florestan vai dizer então que haveria três representantes desse fascismo latino-americano. A figura do caudilho déspota, por exemplo, como aconteceu no Haiti. A outra figura seria da oligarquia tradicional, que representaria esses interesses de uma pequena minoria situada nas classes chamadas de elite. Ou uma terceira forma de atuação desse fascismo seria a combinação dos setores das classes dominantes com os setores civis militares, além, obviamente, das entidades externas. Portanto, haveria essa figura mais particular do caudilho, essa ampliação do caudilho, ou se quisermos, essa ampliação do poder diluído em setores oligárquicos, ou então um regime colocado em questão por uma parte maior da sociedade devido às alianças com os militares, com a burguesia, a alta burguesia nacional e com os setores externos. Quais seriam os pressupostos desse fascismo latino-americano? Segundo Florestan Fernandes, há um totalitarismo de classe, ou seja, as classes utilizam artifícios para manter os privilégios que as classes dominantes e classes médias têm e também manter as classes populares, as classes mais humildes, onde elas estão. A segunda coisa, além do totalitarismo de classe, seria o discurso em nome da salvação nacional, ou seja, embora seja um movimento que decorre desse apoio externo, o discurso diz o contrário. O discurso dos fascistoides repete a ideia de soberania nacional, de nacionalismo, de amor à pátria, etc. E o terceiro fator que ele considerava fundamental para essa fasticização
do Estado seria esse constante discurso e essa ação contra-revolucionária, ou seja, temendo uma eventual revolução, um eventual abalo no sistema interno, esses sujeitos recorrem ao apoio externo, utilizando aqui no Brasil o discurso contra o germe revolucionário. Como é que esses governos fascistoides operavam e ainda operam, como a gente percebe hoje? Eles controlavam os meios de comunicação de massa, o que não tem nada a ver com regulação da mídia, como alguns tentam vender aqui no Brasil. A segunda coisa, tanto as eleições quanto os rituais dentro do parlamento são meramente fictícios, porque sob a aura de uma aparente legalidade, são feitas todas as tramóias com o exterior para que o Brasil continue na posição dependente e qualquer ato que contradiga a ordem que interessa ao capital, qualquer ato desse será, portanto, coibido em nome daquele velho discurso do nacionalismo, da defesa de Deus, da propriedade privada, da família, ou seja, valores que nós herdamos da burguesia do final do século XVIII, início do século XIX, e que parecem ser fortalecidos ao longo do século XX e continuam vigentes em XXI. Da análise que o Florestan faz da situação latino-americana em 71, quando ele escreveu esse artigo, ele diz então que o fascismo não era antigo, como algumas pessoas pensavam, mas moderno, ou seja, ele continuava vigorando na figura de governos fascistoides. Ele diz então que novamente ele reforça que há interesses estrangeiros que sustentam essas elites nacionais, as elites locais, como ele diz, e há uma fascistização do poder estatal, ou seja, o fascismo, embora não seja pintado, descrito com esse nome pelos meios de comunicação, etc., ele, na verdade, vai corroendo as estruturas democráticas e se infiltra e é apoiado por um Estado que é fascistoide. Qual é o paradoxo que o Florestan observa? Ele diz que, para evitar novas Cubas, e aqui ele coloca entre aspas, essa direita latino-americana endurece os regimes de cada país, né, no Brasil em particular, o que constitui um paradoxo, né, se a gente pensar, porque para evitar regimes como o de Cuba, eles aplicam um regime tão ou mais totalitário, segundo eles supunham, que o regime cubano, quando nós sabemos que a Revolução Cubana de 59 foi um movimento contra as invasões dos Estados Unidos, e não um regime que brotou de forma endógena, aleatoriamente. Na verdade, houve uma causa, uma série de causas, né? Até hoje nós assistimos embargos dos Estados Unidos e da Inglaterra também, né, que são países praticamente irmãos, aos países latino-americanos, como Venezuela, etc. Chama atenção neste ensaio do Florestan um fato que ele percebeu em 71. É uma espécie de uma profecia que ele faz. Ele diz que a fascistização não será de curta duração. Nós vemos isso na página 47. Ou seja, ele sugere que esse totalitarismo de classe, combinado às articulações civis militares internas e os interesses das multinacionais estrangeiras e governos estrangeiros, seria repetido dali para frente. Ou seja, o diagnóstico do Florestan não era muito positivo. Além disso, ele vai dizer que esse Estado fascistoide, além de se repetir dali em diante, ele teria, digamos, duas premissas essenciais, né, que ele vende como discurso positivo, esse Estado fascistoide. A aceleração do desenvolvimento, e 2, a estabilidade política. Nós sempre escutamos isso de fato, inclusive recentemente. A ideia de que modernizando o país, né, é para frente que se anda, são todas ideologias baseadas num senso comum muito rasteiro, que ao mesmo tempo se articulam com essa ideia de aparente
estabilidade política, quando na verdade não é que há uma estabilidade, há uma contenção de qualquer ato que soe contra a ordem vigente. Qual é a conclusão então que o Florestan chega? Ele sugere que as crises políticas na América Latina são crises estruturais. Elas sempre se baseiam num controle que vem de fora, numa militarização do Estado, ou seja, uma confusão entre Estado e a esfera militar. E 3, a tecnocratização das estruturas e funções deste Estado. Então, esse amálgama desses 3, digamos, sintomas do Estado fascistoide levam a Florestan a concluir que essa fascistização é silenciosa, porque ela não ganha grande espaço nos meios de comunicação e corresponde, portanto, à ideia de democracia forte, que ele percebe que é um discurso um tanto falacioso, porque em nome do fortalecimento da democracia se endurecem as estruturas de poder e se aplica no Estado uma situação, um regime muito mais totalitário do que aquele apregoado pelo discurso. Para finalizar, é importante comentar que esse texto, quando foi apresentado naquele evento em 71 nos Estados Unidos, ele provocou reações adversas. Uma parte dos colegas que estavam assistindo o Florestan Fernandes lá fez protestos contra essa leitura que ele tinha da realidade latino-americana, que obviamente era uma crítica aos Estados Unidos, e por outro lado, os estudantes e colegas dele favoráveis à teoria do Florestan Fernandes o defenderam durante esse congresso. Então vale a pena ler esse texto, porque ele foi escrito no calor desses acontecimentos, num ano importante, né, quando a ditadura já estava rodando na América Latina em vários países, ou sendo preparada. No Brasil já estava acontecendo, pelo menos desde 64, ou seja, 7 anos antes de ele escrever esse texto. Então é isso, obrigado, até mais.